de maneira mais tranquila. Né? Eu vou apresentar aqui a defesa do nosso aluno Gilan Tavares, com o tema O Teatro na Rede, Estudos dos Recursos Processuais da Cena no contexto pandêmico do coronavírus, com a banca externa, o professor José Flávio Gonçalves da Fonseca, da Unifap, e interna, a professora Larissa Gonçalves. Os dois são Fonseca, agora que eu vi. Larissa Leda Fonseca Rocha. E comigo, orientadora do Gilan, a professora Regiane. Gilan, novamente, Gilan e Marconcini, vocês têm 20 minutos, né, para apresentação, de 20 a 30, e pode ficar ainda. Depois você volta com a câmera ligada, tá, Gilan? Só agora na apresentação. Pronto, pode começar, Gilan. Tá certo, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a UFMA, a minha orientadora, por aceitar embarcar comigo nessa jornada, a banca examinadora, ao PPGAC e ao CAPES. Meu trabalho intitulado Teatro na Rede, Estudo dos Recursos Processuais da Cena no Contexto Pandêmico do Coronavírus, consiste em apresentar discussões transversais do teatro no ambiente online, por meio de análise de obras cênicas que aconteceram na internet durante esse período pandêmico. Aí tenho aqui a introdução, investigação, referencial teórico e revisão de literatura, metodologia, discussões e considerações finais. Para análise que é apresentada, 3 conceitos que estão presentes nas obras estudadas, que é a cena intermedial, o teatro imersivo virtual e a web video performance. O teatro na internet durante os 2 anos de pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, reemergência das artes cênicas em meio ao caos coletivo, são 2 assuntos que estão presentes dentro da minha pesquisa. Para entendermos os conceitos que são expostos na dissertação, é necessário compreender como o contexto atual que vivenciamos nos últimos 2 anos influenciaram no processo criativo dos trabalhos aqui analisados, tendo em vista o fechamento dos espaços culturais físicos e o distanciamento social, o lockdown, que foi necessário, porém prejudicando principalmente a realização dos espetáculos que estavam previstos em acontecer no presencial, que por conta desse cenário, foi necessário que os artistas se reinventassem para se manter ativos, ainda que houveram bastante resistência por parte de muitos artistas das artes cênicas para a migração e adaptação para o digital. A criação de editais culturais emergenciais foi bastante benéfica para esse contexto. Diante disso, busquei analisar 3 obras cênicas de estados e linguagens diferentes: O Canto da Liberdade, Projeto História de uma Boneca, 2ª edição, da Companhia Teatral de Fátima Carvalho, realizado em 2020, com uma contação de história; As Palavras da Nossa Casa, do Núcleo de Teatro de Imersão, com 2 temporadas realizadas entre 2020 e 2021, como um teatro imersivo virtual; e A Febre, da coletiva Ruidosa Alma, no ano de 2020, com uma web video performance. Ambos os trabalhos foram contemplados em editais de incentivo cultural, com exceção da web video performance A Febre, que faz parte de uma ação cultural entre performers por meio do projeto A Confraria Poética. Tudo mudou com a pandemia do novo coronavírus em 2020 e 2021. A partir do momento em que o encontro no mesmo espaço e tempo se tornou uma possibilidade de contágio e disseminação do vírus, os espaços teatrais foram obrigados a fechar suas portas. Isso ocorreu em diferentes tempos ao redor do mundo. No Brasil, muitas cidades fecharam os teatros em março de 2020, retornando por um breve período no final daquele ano, fechando novamente em janeiro de 2021. Muniz, 2021, página 7. Para a investigação, eu trago como referência a obra Imersos, que foi o motivo investigativo inicial da minha pesquisa. Ele foi contemplado no edital do Itaú Cultural, na categoria de Artes Visuais, que me deu suporte para articular nos 3 trabalhos que escolhi para análise, mas que traz também como referência o quesito pandêmico. Tais obras me deram base para dissertar os teóricos que reforçam toda a discussão dessa pesquisa. A escolha desse material, principalmente essas 3 obras em questão, me deram mais propriedade para falar, até porque muitas obras que analisaria não estavam mais acessíveis na rede. Como vimos no início da pandemia, o teatro migrou para a rede, o que foi bastante positivo, pois houve um crescente número de apresentações que aconteceram ao vivo nas plataformas digitais, de modo que os espectadores pudessem acompanhar as apresentações no conforto de suas casas,
sem precisar se deslocar para o espaço físico, integrando-se às telas territórios, como é apontado por Felisberto Costa, no sentido de deslocamento e espaço, citando o cinema e a TV como exemplos. A noção de telas territórios que Felisberto Costa menciona pode ser empregada também na dramaturgia, que já vem ganhando novos contextos e passou a ser utilizada na construção cênica e na representação dos seus principais elementos do drama, por meio da literatura, dos palcos do teatro físico, ou atualmente como configurada para as telas da TV, como o cinema e com a televisão, que é distribuída pela internet, segundo Lotz, Lobato e Tomás, que apontam que houve um aumento de serviços de streams no Brasil. Na pandemia, as obras cênicas foram migradas para a tela. Sendo assim, é importante ressaltar que aconteceram grande transformação nesse cenário artístico. O uso dos aparelhos tecnológicos para construir novas narrativas híbridas, experiência entre a presença física e digital, destaca um crescente número de dispositivos em torno do país. De certa forma, essas tecnologias oferecem aos indivíduos uma extensão das habilidades, perspectivas e possibilidades de criação para a web, a fim de facilitar o acesso de informações mais pontuais do ambiente digital, além de mediar um novo olhar através das multitelas. Também permite que várias janelas virtuais sejam abertas simultaneamente. Como metodologia, eu trago como um método qualitativo e etnográfico. Para definir a etnografia, que, de acordo com Robert Kozinets, é um conjunto de diretrizes metodológicas para a realização de etnografia, uma forma de pesquisa etnográfica adaptada para incluir a influência da internet nos mundos sociais contemporâneos. Nesse caso, a etnografia usa um método de estudo especializado da etnografia que adota transmissões conduzidas pelo computador, tendo como fonte de conhecimento para chegar na absorção e na representação etnográfica de um evento artístico pontual, no espaço virtual. A sua abordagem é moldada para os estudos em fóruns, blogs, redes sociais, grupos de notícias, etc. No referencial teórico, busquei aproximar-me de autores que pudessem reforçar toda a discussão aqui estudada. Através do uso das tecnologias dentro da web art, da cena intermedial, da cena expandida, e de todos os assuntos que vinham dissertando na minha pesquisa. Na atualidade, é praticamente impossível viver sem internet, pois ela facilita a comunicação com o mundo interno, com o mundo inteiro. No contexto de globalização mundial, entre outras coisas, por meio da internet, é possível pagar uma conta sem precisar sair de casa, ficar antenado com as notícias, assistir a uma programação audiovisual, filme, série, novela, ou em especial um espetáculo teatral. Além dessas possibilidades, a internet colabora com o processo de criação das artes em meio às redes digitais. A internet também me possibilitou a fazer disciplinas do mestrado em casa, na minha cidade, sem precisar me deslocar para o campus que fica em outro estado, devido ao período pandêmico também, e algo também que foi positivo no momento, por conta de questões financeiras também, que eu ainda não estava recebendo bolsa, assim como também da abertura para a realização de reuniões no ambiente digital. Maria Bulhões aponta que o afastamento social, necessário no momento pandêmico, estimulou a utilização intensa da internet para produções de conteúdos visuais. Até pouco tempo, as produções artísticas vinham se mostrando resistentes à sagacidade da web art, para a sua produção, que, por sua vez, já estava sendo conduzida muito antes da expansão da Covid-19. Ainda que as artes cênicas vinham mudando a maneira como são consumidas, a partir desse momento vemos a ramificação do teatro físico para a rede. Ganhou, assim, novas faces ao distribuir a arte nas estruturas tecnológicas, passando por várias etapas. A seguir, tais especialidades serão descritas por meio das transformações dos palcos para a telepresença, mais especificamente para a internet. Lúcia Santaella esclarece que os artistas se apropriaram dos dispositivos tecnológicos para desenvolver suas criações. Isso começou a entrar em vigor por volta dos anos 70 e 80, quando os novos meios de produção, distribuição e consumos comunicacionais, que ela vai chamar de cultura das mídias, apresentaram-se por intermédio de uma lógica distinta da comunicação em massa. Para falar mais sobre a web art, trago referências dos pesquisadores Maria Bulhões, que apontei anteriormente, também os estudos do pesquisador de web art Fábio Oliveira Nunes, como Lúcia Santaella,
que descreve que a web art é uma linguagem que se utiliza da internet, adotando o cyberespaço como meio de comunicação em massa e da cultura em massa, assim como as especificações técnicas e conceituais que nelas se inserem. A partir de agora, temos a telepresença no teatro contemporâneo, que eu trago também Lúcia Santaella como referência, que vai falar que a telepresença é um termo consolidado em 1979 por Minsky, porém não reivindicou a criação desta ideia, pois sua inspiração surgiu de uma novela de Robert Heinlein, em 1940, titulado Valdo. Entretanto, o teleteatro, que também está relacionado à telepresença, temos exemplos de sitcoms de sucesso no Brasil, como Sai de Baixo, Vai Que Cola, que utilizam um cenário de teatro e uma plateia em auditório, adotando a linguagem da TV para sua exibição ao vivo. Geralmente, esses sitcoms são seriados televisivos do gênero de comédia. Esse formato de trabalho também é categorizado como teledramaturgia, possibilitando que os atores e atrizes encenem espetáculos teatrais que são gravados para uma futura transmissão ao vivo, para a frente de uma vasta plateia. Desse modo, posteriormente, a gravação pode ser exibida em um programa televisivo ou então em serviço da própria internet. Apesar do teleteatro ser uma linguagem que já existe há muito tempo, também foi uma solução que os artistas tiveram para se manterem mais próximos do seu público durante a pandemia. Assim como a telepresença, a televisão abriu portas para o teleteatro, possibilitando uma programação que pudesse ser pensada para acesso de todos os públicos. A televisão, nesse caso, com o passar dos anos, veio ganhando novos formatos, programas, canais e funcionalidades. Esse formato de linguagem é categorizado como uma espécie de teledramaturgia, possibilitando que atores e atrizes ensinem espetáculos teatrais que são gravados para uma futura transmissão ao vivo em frente a uma vasta plateia. Desse modo, posteriormente, a gravação pode ser exibida em um programa televisivo ou então em serviços da própria internet. Sendo assim, não podemos deixar de falar como a cena expandida dialoga com a proposta de ações teatrais na web, tendo em vista como um potente espaço cultural de reflexões e de desenvolvimento das práticas artísticas na rede. Trago como exemplo a professora Gabriela Lírio Gugel Monteiro, que considera que a cena expandida modifica a recepção da obra artística, proporcionando novos modos de percepção, levando o espectador ao lugar de essenciador da obra. O participante, artista e o público se veem convidados a percorrer entre tempos e espaços transmutados, levando em consideração o uso da internet para disseminar o conteúdo que é desenvolvido. A ideia de cena expandida surge a partir da linguagem e manifestações artísticas que não provêm dos centros de formações de atores e diretores do teatro tradicional, e menos da literatura teatral. Poderíamos encontrar as matrizes do expandido em um tipo de comportamento relativo à arte que não é novo, pois já aparecem ressonâncias dessa ideia na concepção da obra de arte total, de Richard Wagner, que pretendia unir as artes música, dança, poesia, pintura, escultura e arquitetura em um mesmo trabalho artístico. Abi, 2019, página 2. A partir desse ponto, temos a cena intermedial como conceito guarda-chuva do presente estudo. Desse modo, apresenta os estudos conceituais trazidos por Fernando Oliveira, Marta Isaacson, Cristina Biasos, que se referem às relações criadas a partir das correlações entre mídias, surgindo desses vínculos variadas possibilidades de efeitos estéticos, que ampliam-se e intensificam-se em cena com a utilização dos aparatos tecnológicos nas mídias digitais. Para análises, começando com o Canto da Liberdade, Projeto História de a Boneca, segunda edição. É uma contação de história da Companhia Teatral de Fátima Carvalho, gravada e exibida em formato de live no YouTube. Nos convida a embarcar em uma jornada através do mundo da fantasia. Para a apresentação dessa obra, foi necessária a utilização de um chroma key para construir a atmosfera de um mundo fantástico que é narrado a partir da vivência de uma boneca. O espetáculo é relevante para o município de realização, pois conta praticamente com toda a sua ficha técnica, artistas locais, desde a direção de cena, de fotografia, de iluminação e de atuação à montagem desse material. Esse projeto, ao contrário da primeira edição, que aconteceu de forma presencial, precisou passar por algumas modificações para se ajustar ao cenário digital. Por conta disso, foi necessário incluir um novo personagem, o Felipe, interpretado pelo ator e cantor Benício Lira.
Esse personagem pôde dialogar com a boneca cristalina, ensinada pela atriz e diretora Fátima Carvalho. A história apresenta um Natal diferente, contando a fábula de Dandara e Felipe, trazendo muita diversão e aventura. Vão em busca do presente esquecido do seu amigo Baltazar, que já se encontra no município de Nazaré das Farinhas, na expectativa de encontrar o Salvador. A história gira em torno de duas cidades do Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus e Nazaré das Farinhas. Este projeto foi realizado por meio da Secretaria Municipal de Cultura de São Antônio de Jesus, com incentivo do edital cultural Prêmio Creus Oliveira, através da Lei Aldir Blanc. A proposta dessa obra foi pensada para ser utilizada também em modo recreativo, com fins pedagógicos. Houveram grande falta de experiência por parte dos artistas para a migração às redes, o que dificultou na projeção das imagens, principalmente pelo fato do tecido utilizado ser curto, que limitou os movimentos dos atores em cena. Foi necessário pensar em figurino que não interferisse na projeção e que dialogasse com a proposta do espetáculo. Assim, também foi importante pensar a maquiagem dos atores, que reflete uma maquiagem mais teatral da personagem Dandara, porém que não ficou adequada para o vídeo. Por conta dessa falta de experiência, foi necessário realizar várias gravações repetidamente para observar qual melhor take ficaria mais atrativo para a construção da narrativa. No caso desse espetáculo, teve cortes, refletindo na ideia de ser um projeto para um programa televisivo voltado a um público infanto-juvenil. A Companhia Teatral de Fátima Carvalho sempre trabalhou no presencial e, com a pandemia, tiveram que promover estratégias de como desenvolver seus espetáculos na rede. Surgindo assim o Canto da Liberdade, que é a História de a Boneca, segunda edição. Tendo em vista que a recepção do público para esse espetáculo foi por meio de exibição na plataforma do YouTube, com uma estimativa de 194 visualizações, até o momento que acompanhei na plataforma, em dezembro de 2022. O retorno dos espectadores se deram por meio de mensagens via WhatsApp para a diretora do espetáculo, onde os espectadores tiraram fotos, captação e reação dos seus filhos e sobrinhos e netos, além de gravar depoimentos para compartilhar com a diretora da companhia, como forma de dar um feedback deste trabalho. A seguir, temos análise do espetáculo As Palavras da Nossa Casa, do Núcleo de Teatro de Imersão. Espetáculo imersivo que adota ações ao vivo em uma sala de comunicação virtual, o Zoom. O espetáculo que de fato trabalhou a imersividade, dando a entender que o espectador estivesse invadindo uma sala de reunião em família. Tal espetáculo contou com mais de uma edição, nesse período pandêmico de 2020 e 2021. Antes ocupando o espaço físico, com a pandemia, esse trabalho, assim como outros que eu analiso, precisou se reajustar para as multitelas. O teatro imersivo é um formato de linguagem cênica que permite uma ruptura de barreiras entre ator e plateia, permitindo que o espectador interaja com atores em cena, possibilitando a participação ativa na construção das narrativas, deixando de ser público e espectador, passando a espectador, ou simultaneamente públicos e artistas. Parte do conceito em análise, o termo imersão vem do latim imersio e está relacionado ao ato de imergir-se em um líquido. Nesse contexto, pretende explanar como os espaços de imersão do espetáculo As Palavras da Nossa Casa se integram no contexto da internet, considerando e apontando os apontamentos anteriores a respeito da cena intermedial, que, de certa forma, dialoga com a proposta apresentada pelo Núcleo de Teatro de Imersão. Sendo assim, a obra estudada aproxima sua narrativa aos assuntos atuais. Durante esse período, fomos condicionados a utilizar a plataforma de reuniões online, o Zoom. A peça utiliza o mesmo recurso na qual uma atriz convida os espectadores a se colocarem em uma posição de hacker. Foi no caso que aconteceu hoje aqui, né, com a gente aqui, dando exemplo desse momento de hoje. Como se de fato estivesse invadindo uma videoconferência em família ao vivo, como descrito no início do espetáculo. Sendo assim, a imersividade que a obra se propõe em discutir está justamente inserida na virtualidade, nessa condição que os espectadores são apresentados. As Palavras da Nossa Casa é um trabalho intimista que traz como inspiração as obras do cineasta sueco Ingmar Bergman. Toda a dramaturgia foi escrita por Adriana Câmara, artista que também assina a direção do espetáculo.
Ela convida o público que está assistindo no momento da exibição, ao vivo, a integrar-se a um ambiente imersivo por meio de uma videoconferência. A principal referência desse experimento é das obras do próprio Ingmar Bergman, principalmente Sonata de Outono, de 1978, além de trazer como missão das obras Morango Silvestre, de 1957, Através do Espelho, de 1961, e Gritos e Sussurros, de 1972. Tratando-se de uma experiência imersiva do espetáculo, para que tivesse a melhor experiência, foi sugerido que cada espectador convidado pudesse configurar a chamada do Zoom no computador ou pelo celular, para que só pudesse ver a tela que estivesse sendo exibida com a câmera ligada. Seria o caso de quem estivesse fazendo a videoconferência para ser hackeado, maneira fictícia do espetáculo imersivo. Essa experiência só funciona no acontecimento ao vivo, e é importante ressaltar que o microfone e a câmera precisam estar totalmente desativados. Busquei compreender como o espetáculo transmuta sua linguagem cênica para o contexto virtual e de que maneira sua adaptação para o ambiente digital modifica o espetáculo, além de sua recepção com o público. A sensação de imersividade pode ser considerada como algo ilusório, e, nesse caso, pode ser criado de forma artificial, modificando a percepção dos espectadores e dando a sensação de estar vivendo outras realidades. Esse espetáculo teve uma estimativa de 243 espectadores, na primeira temporada, com 14 sessões em 2020, temporada essa presencial, sem patrocínio, remuneração por bilheteria. Já na segunda temporada, online, tiveram 839 espectadores, com 12 sessões em 2021, temporada patrocinada pelo PROAC Leve, Programa de Ação Cultural, por meio da Lei Aldir Blanc, fornecendo ingressos gratuitos. Contudo, a recepção e os comentários dos espectadores ultrapassaram as expectativas, pois os que já tinham visto a versão do espetáculo na presencialidade acharam o espetáculo tão ou mais comovente do que a própria versão presencial. Pela recomendação da diretora, eu não teria a autorização para compartilhar o link da obra com outras pessoas, pois a experiência do experimento só fará impacto na realização ao vivo. Em contrapartida, a construção de um conhecimento voltado ao teatro de imersão, no contexto da pandemia, se baseou nos estudos de Eiton Oliveira e Bianca de Mello, trazendo noções de cena intimista, teatro neotecnológico e audioteatro. Assim, os autores ainda questionam a construção de uma prática artística no ambiente remoto, a partir do diálogo com a noção do formato cênico intimista. Tal fenômeno também pode ser visto na web video performance A Febre, que é o terceiro trabalho a ser analisado. A partir dessa discussão, vemos como o web video performance A Febre se conduz nesse contexto com a linguagem autônoma. Ainda que os espaços sejam emoldurados para as multitelas, buscamos discutir os conceitos aqui trazidos, principalmente por Wagner Gonçalves, a respeito de como a video performance influencia na construção do que contempla as narrativas cênicas no contexto pandêmico, dando ênfase às imagens que é transmitida na rede. Para a análise de A Febre, busquei articular as reflexões que tratam as percepções do corpo-imagem e do corpo virtual, que chamam de corpo entre telas, considerando o distanciamento desses corpos físicos e transpostos multitelas, termo que é apresentado por Erk Ruttmann. As condições que estávamos inseridas durante todo esse processo pandêmico nos fez repensar a utilização desses corpos entre telas, condição essa que nos obrigou a tomar novas posturas, como o uso das tecnologias para repensar novas estéticas da cena. Quando analisamos a web de performance A Febre, podemos fazer uma ponte com o texto de Raquel Gouveia, quando ela fala do corpo metamorfose, corpo do improvisador, que cria a dança no aqui e agora, é um corpo mutante, que continuamente deve em outro, assumindo provisoriamente novas formas de corporeidade diversas. No início da apresentação, temos a bandeira do Brasil e sua representa perspectivas, que logo em seguida é transmutado em cores que representam a bandeira dos Estados Unidos, dando ênfase à influência que os Estados Unidos têm sobre o Brasil na conjuntura política do governo de 2018 e 2022. Essas imagens iniciais apontam e traçam uma contraposição para esse modelo de gestão da crise que muitas vezes acontecem aqui e ao longo da história do Brasil, trazendo o poder bélico norte-americano ao centro das operações brasileiras, problematizando o imperialismo norte-americano do nosso país, que recai e é remontado desde os processos ditatoriais,
até anteriormente, e que, de alguma maneira, ainda espelha essas situações para nós brasileiros. A artista em questão, representada nesse experimento cênico, ao vivo, é Sá de Moraes Preto, conhecida como Sabiá. Ela relata que uma das suas maiores dificuldades em que enfrentou para a construção deste trabalho que foi se propor a entrar em um processo criativo em meio ao contexto pandêmico. Para a Web Video Performance, a atriz propôs a trabalhar com os planos de ações, onde tiveram, no primeiro momento, uma lavação de um bebê, figura representada por uma boneca, descrita como uma lavação de um bebê, descrita como uma tecnologia analógica. Entre os elementos de teatralidades, ela traz a figura de crianças e de uma Antígona que não é uma mulher cisgênero, definição que emerge para designar uma pessoa que não possui uma identificação com o gênero de nascimento. A proposta da confraria poética começa com foco no trabalho de Antígona, mas ela transpassa esses limites, porque acaba adotando outros recursos e trazendo outros elementos que nos ajudam a contar essa história de maneira diferente. Em função de estar sendo produzida em casa, nesse caso, o produto tinha que ser realizado com os materiais disponíveis nesse ambiente. A Web Video Performance A Febre, da coletiva Ruidosa Alma, projeto da Confraria Poética, contou com 74 artistas inscritos, sendo de 12 estados brasileiros e 4 países, todos executados ao mesmo tempo, produzindo trabalhos a partir dessa provocação do texto de Antígona, intitulado Agora Antígona. A ideia é que esse projeto fosse uma performance em rede que acabou reunindo artistas do Brasil, do Chile e do Peru, performando sobre luto e enfrentamento. O contexto pandêmico impôs aos artistas que estavam pensando suas produções em espaços convencionais do teatro presencial a realizarem suas produções para o contexto do ambiente virtual. Dessa maneira, são diferentes abordagens, diferentes formas de conduzir o processo. Algumas pessoas abriram salas no Google Meet e ao Zoom e tiveram contato exclusivo com os espectadores. Os espetáculos estudados não são ilustrações de uma teoria que quis trabalhar. Ao contrário, foi justamente na análise dos espetáculos que construí meu referencial teórico. Ao contrário dos espetáculos mencionados anteriormente, a Web Video Performance A Febre teve um retorno um pouco negativo, com vários dislikes, por conta da narrativa que se propôs a trabalhar. A coletiva já trabalhava com campo virtual, onde há vários trabalhos desenvolvidos em seu canal no YouTube e em seu site. A Febre não foi contemplada em editais de fomento cultural, pois faz parte de uma ação cultural entre performance da confraria poética, como eu descrevi anteriormente. A inscrição desse projeto foi feita via Google Formulário. E para concluir, eu separo 3 pontos que estão presentes dentro da minha pesquisa. A utilização da internet para a construção de novos trabalhos cênicos, o critério de escolha das obras analisadas e a relevância da pesquisa. A tecnologia vai sempre se ampliando, cabe à arte utilizar ou não. Tivemos a adoção da internet nesse momento pandêmico, e isso não quer dizer que os recursos fiquem limitados ao modelo que pesquisei, pois temos o metaverso, que pode ser utilizado caso o teatro queira ir para o caminho, adotando avatares para integrar-se nas narrativas dos espetáculos. A recepção do público é algo que, de fato, eu gostaria de ter me aprofundado mais, porque não tinham muito retorno da pesquisa pública, mas temos justamente os likes, os views e o chat para nos dar esse suporte necessário. Houveram, principalmente, um grande retorno em As Palavras da Nossa Casa. No caso do Canto da Liberdade, Projeto História da Boneca, a segunda edição, e A Febre, não tiveram tanta visualização. Inclusive, por essa questão, a interatividade com o público ainda continuará por conta desses materiais que estão disponíveis e gravados no YouTube. Foi justamente a análise desses 3 espetáculos que me deram suporte para os estudos teóricos. Obrigado. Obrigada, Gilan. 28 minutos. Deu a conta certa. Então, você agora tem a posicionamento da professora Larissa, o professor Flávio, né? E como é sempre, né, um ritual da casa, né, Larissa? É sempre o convidado, né, que começa. Então, professor Flávio, tem a palavra.
Obrigado, Regiane. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Girlan. Boa tarde, Larissa, Regiane. Boa tarde, os convidados. Dizer que é um prazer, mais uma vez, estar aqui, né, compartilhando, né, trocando um pouco aí do conhecimento aí com o Girlan, construindo conhecimento também, né, com o Girlan, com a Larissa, com a Regiane. É sempre um prazer a gente poder estar nessas trocas poéticas, epistêmicas, né? Muito bom. Dizer que, assim, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que eu estou muito feliz com o resultado. E aí, Girlan, se Só um você puder minutinho, desligar o Flávio. microfone. É isso, Flávio. O Gilan está com o microfone aberto, está dando ruído. Um dos. Agora o teu som, Flávio, o seu som está desligado. Seu microfone, Flávio, está desligado. O seu. Não, não estamos te ouvindo, não. Está aparecendo desligado o teu microfone. Não. Oi, tá ouvindo? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Aqui também tá com a internet bem ruim, aí às vezes dá esses bugs, né? Mas vamos tentando aqui. Qualquer coisa, se for o caso, eu desligo o vídeo, né? Só por conta mesmo da questão do auxílio aí dos dados da internet aí melhorar. Mas vou tentar ficar aqui mostrando o rosto, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Dizer que eu estou muito feliz com o resultado, né, que eu li do trabalho do Girlan. Fiquei até surpreso pelo tempo, né? Eu acho que foi um tempo assim bem curto, né? Eu estou lembrando aqui da época da qualificação. Um dia desses a gente estava na qualificação e agora ele já apresenta. Fiquei até surpreso quando a Regiane entrou em contato, né? Já trazendo aí a proposta de defesa, né? Então fico muito feliz com essa rapidez, né? Mas que também não fez com que o trabalho ficasse aquém, né? Foi uma rapidez, mas aí vocês cumpriram aí o trabalho, né? Então queria parabenizar o Girlan e também a orientadora, a Regiane, né? Esse trabalho aí coletivo, em dupla, né? Um trabalho conjunto. E sempre tem também um pouco aí da mão da orientadora também no trabalho. Apesar de não estar lá escrevendo, né? Mas a gente sabe que tem uma voz também ali de uma orientadora, né? Isso é muito importante. E o próprio Girlan, né? Colocou isso, né? Com os agradecimentos. Então, muito bom. E também eu acho legal de perceber a diferença do material que foi apresentado na qualificação e o material que foi apresentado agora na defesa. Até pelo fato assim, daquele material da época da qualificação era um material que era um relatório, né? Então tinha ali, não estava ainda estruturado dentro ali de um modelo com capítulos, né? Assim, de uma maneira tão estruturada como está agora. Então também levar em consideração também isso, né? Essa rapidez também na construção desse trabalho dentro de um outro formato que está diferente do formato da qualificação. O Girlan, ele é uma pessoa do cinema, né? Então ele coloca isso, ele deixa isso muito bem esclarecido no trabalho dele. Eu acho interessante pensar isso e também para entender um pouco a leitura desse trabalho, né? Eu sendo do teatro, lendo um trabalho de alguém que está falando sobre o teatro, mas que não necessariamente é da linguagem do teatro, né? Então a gente acaba tendo uma leitura diferenciada, né? Do que a gente está acostumado a ler, né, dentro da bibliografia, das referências que a gente tem de teatro. Então, isso faz com que a gente perceba, pelo menos eu assim, perceba assim, alguns termos, por exemplo, que o Girlan coloca, não que estejam errados, mas que são colocados assim de maneira um pouco genéricas, como, por exemplo, dramaturgia e cenografia. Não que isso seja um problema, né? Estou colocando assim por conta de que nós que somos do teatro, a gente costuma problematizar alguns termos, né? E dramaturgia, cenografia são termos que a gente problematiza bastante, né? Mas aí a gente sabe que uma pessoa vinda de uma outra área, ela vai pegar este conceito a partir do senso comum, né, de dramaturgia, e por isso mesmo eu digo que não está errado o que o Girlan coloca, né? Mas eu falo assim que
sendo do teatro, talvez teria uma problematização maior em cima desses dois, por exemplo, eu trago como exemplo, né, dramaturgia e cenografia, que em alguns momentos pontuais ele não está nem falando exatamente desses termos, assim, conceitualmente, mas quando ele traz ali em alguns escritos dele, ele aparece esses termos, né, da questão da construção cenográfica do espetáculo, né, e tal, e aí isso me chamou a atenção, mas eu acho que isso não é um problema. Eu fico até tranquilo, né, porque fiquei pensando, né, e analisando de longe esse trabalho dele, é um trabalho que esteja dentro de uma arte específica, né, e por isso mesmo eu fico feliz por ele ter trazido a Gabriela Lírio para discutir exatamente isso, porque a Gabriela Lírio, né, a Gabriela Monteiro, como ele coloca, né, ela vai discutir exatamente a cena expandida enquanto uma arte inespecífica, né, então é aí que eu fico... E aí eu acho que é interessante isso, e inclusive os próprios trabalhos que ele está analisando dentro da dissertação dele são trabalhos que jogam com essa inespecificidade, né? Então eu acho isso interessante, eu acho que isso é potente, né? Na verdade é uma potência pensar uma pessoa que vem do cinema, que vai discutir o teatro, mas que não é qualquer teatro, é um teatro que está sendo produzido dentro de um período pandêmico e que vai estar aí dentro desses atravessamentos, né, que a pandemia acabou forçando a gente a ter, esse atravessamento de linguagens, né, e nesse sentido dialoga muito com as ideias da cena expandida que a Gabriela Lírio Monteiro coloca, né, então eu acho isso muito importante. Como ela bem define, né, essa coisa dessa área essa zona de inespecificidade, né, dessa arte inespecífica. Então, nesse sentido, né, eu acho que ele acerta, eu acho que o Girlan acerta, né, nos 3 trabalhos analisados, porque são 3 trabalhos que transitam por linguagens diferentes, e é exatamente isso que aconteceu na pandemia, né? Quando se pensou nesse teatro virtual ou teatro digital, como a gente queira chamar, a gente tinha aí uma série de produções, uma série de experimentações, e a gente não tinha uma definição exatamente por conta dessa característica, dessa cena expandida, dessa inespecificidade, né? Então o Girlan vai trazer aí um espetáculo, né, que foi trabalhado teatro dentro de uma ideia de teatro mais clássico, né, mesmo que utilizando recursos do cinema. Aí a gente pode pensar talvez numa cena expandida, né, porque traz essas relações do cinema. Foi pensar aí, né, na performance e na web art, né. Então eu acho que ele acerta quando ele convida, né, a Gabriela Lírio para discutir com ele aí, né, as referências da Gabriela Lírio, para discutir com ele os trabalhos, né. Então eu acho que esses trabalhos, como a própria Gabriela Lírio fala, eles estão numa zona de indefinição, né, como aponta ela, né, então eu acho isso interessante. Outra questão que eu coloco dentro para comentar o trabalho do Girlan, essa escolha, né, e ele manteve essa questão da metodologia da etnografia, né, e eu acho que é interessante porque foi muito adequada à própria dinâmica da pesquisa dele, né, como ele falou, ele não tinha contato com os objetos de pesquisa dele, né, com os grupos, então ele tinha que fazer esses contatos pela internet, e-mail, chat, WhatsApp, né, então ele teve que realmente operar dentro dessa relação da etnografia, como é colocada pelo próprio autor de referência, né, que são exatamente esses recursos que são utilizados nessa pesquisa, né, que é uma espécie de etnografia que acontece dentro da internet, né, então como adentrar nesses grupos, pensando numa relação de etnografia, mas que esses grupos não estão num ambiente físico, mas estão num ambiente virtual, né? Então ele traz aí a etnografia para poder contribuir com a pesquisa dele, como ele falou, né? Ele estando se deslocando, às vezes na Bahia, às vezes em São Luís, né? E os grupos também, cada grupo num estado diferente. Então eu acho que foi interessante e adequada essa escolha dessa etnografia. Só tem uma questão que eu coloco, que o Girlan, quando ele está falando da etnografia, ele fala que é uma metodologia que ela se adequa ao computador, né? Aí eu sugeriria, assim, que ele pudesse ampliar essa relação, dessa compreensão desses recursos para além do computador, né? Porque aí a gente vê que com o advento da internet 2.0, com a própria revolução industrial 4.0, né? A gente tem a indústria 4.0, a gente tem algumas relações aí dessa internet que ela vai para além do computador, né? Então nós temos agora esses dispositivos móveis, e tem internet das coisas, por exemplo. Então a internet ela sai de dentro do computador, não somente mais no computador, mas ela está nos nossos dispositivos,
dos nossos vestíveis, né, como esses relógios. Então, todos esses equipamentos que a gente agora está nessa coisa desse hibridismo, né, dos nossos próprios corpos, né? Estamos nesses corpos que são mais do que corpos entre telas, mas são corpos entre dispositivos, né? Mas no caso aí, talvez ele ampliar isso, né, só para pensar essa etnografia para além do computador, mas pensar também nesses outros recursos que provavelmente ele até utilizou bastante o celular, até mais do que o computador dentro dessas entrevistas que ele fez, né, essa coleta de dados, e produção de dados também. Aí outra coisa que eu acho importante que ele coloca, que eu acho que não estava ainda na qualificação e agora ele traz, é entender que a intermedialidade está presente nesses trabalhos, mas nem todos os trabalhos a gente tem a intermedialidade. Ele aponta isso, eu acho isso positivo dentro desse resultado final da pesquisa dele, né? Que eu acho que amplia a capacidade de análise dele, né? Aí tem uma questão que ele coloca lá na página 31, que ele vai falar dos algoritmos, né? E aí, talvez só uma questão de talvez uma modificação na estrutura da frase, porque quando ele coloca, dá a ideia de que as plataformas geram algoritmos e esses algoritmos eles acabam influenciando a gente, né, em determinadas questões de comportamento. Só que, na verdade, é o contrário. Esses algoritmos já são pré-fabricados, eles já são estruturados, né? A plataforma, elas são geradas por esses algoritmos, né? Então, esses algoritmos estão dentro da plataforma, já operando dentro delas, né? Então, não são as plataformas que geram os algoritmos, né? Os algoritmos estão lá dentro, que são códigos de computador, né? São códigos específicos que geram que são gerados para alguma função, né? Então, por exemplo, se a gente pega o Instagram como exemplo, o Instagram vai ter algoritmos diferentes para determinados comportamentos, para analisar e também para entregar determinados conteúdos, né? Então, nós temos um algoritmo específico para o DM, né, para mensagem direta, tem um algoritmo específico para os stories, tem um algoritmo específico para o feed, né? Mas eles todos já estão ali pré-fabricados dentro da programação do Instagram, né? Eu acho que só adequar só uma questão da formulação da frase. Outra questão que aparece, né, por exemplo, na página 35, é uma coisa que não somente no caso do trabalho do Girlan, mas em vários trabalhos assim que eu costumo ler e quando eu vejo falar de cena contemporânea. Eu acho que a gente precisa ter um cuidado de tentar situar quando a gente fala de cena contemporânea, porque eu acho que a gente fala muito de cena contemporânea de maneira generalizada. Então, pensar que cena contemporânea é essa? É a cena contemporânea do Brasil? É a cena contemporânea do Maranhão? É a cena contemporânea do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, né? Então, tentar situar. Sempre quando for falar de cena contemporânea, eu costumo orientar que procure situar que cena contemporânea a gente está falando, porque eu acho que a gente pode estar falando de cenas contemporâneas, né? Então existem aí uma multiplicidade dessas cenas contemporâneas. A própria contemporaneidade ela é múltipla, né? Ela é diversa. Então a gente pensa em contemporaneidades ali, né? Que a gente, dependendo de onde a gente está ou do grupo que a gente está ali transitando, a gente pode pensar de maneira diferenciada essa contemporaneidade, né? Aí eu coloco assim como questão, qual cena, né? Que cena contemporânea é essa que o Girlan está se referindo, né? Eu entendo que é a cena contemporânea desse momento da pandemia, dentro desse universo da internet, né? Mas talvez situar ali dentro dos recortes que ele está fazendo, né? Porque aí a gente vai ver que os grupos que ele pegou como para análise, eles estão dentro de um grupo específico ali, mesmo que seja dessa cena contemporânea, mas a que grupo específico da cena contemporânea eles estão? Né? A gente percebe que eles não estão ali no eixo, especificamente no eixo, por exemplo, do Sudeste, né? Então, a cena contemporânea ali do eixo Sudeste é uma coisa, a cena contemporânea do Nordeste é uma coisa, a cena contemporânea daqui do Norte é outra coisa, né? Então, e a do próprio Brasil, né, é diferente, por exemplo, do exterior. Então, a gente pensar isso, né? Tem as suas diferenças. Teve uma questão que eu achei que talvez fosse necessário ele colocar, né? Que eu fiquei buscando lá nas referências e eu não encontrei. Quando ele traz ali a referência da Michelle Soares e do Vinícius Omar, eu gostei da referência, né?
do TCC, eu acho que são colegas dele do curso de cinema, mas eu procurei lá embaixo nas referências, eu não achei o TCC, assim, uma referência do TCC, que eu achei até interessante, até para indicação de orientandos, assim, meus, eu procurei, não achei. Talvez colocar lá também, né, eu não sei como é o formato desse TCC, porque às vezes o TCC de cinema é uma obra, né, mas mesmo se for uma obra, ele colocou lá embaixo referências filmográficas, né, então, talvez colocar lá. Pelo menos assim, passou por mim, eu não encontrei a referência, né, se ele colocou lá, eu não sei, eu não encontrei. Gostei muito da referência da Marta Isaacson, dessa mais recente, de 2021, né, e foi uma questão que eu sugeri lá na qualificação, e eu achei legal, porque a Marta Isaacson vai falar exatamente desse teatro e essas tecnologias de presença à distância, né, que eu acho que foi uma virada de chave, assim, na pesquisa do Girlan, porque ele vai falar exatamente sobre essa questão dessas tecnologias de presença à distância, quando ele vai discutir a questão do tele, né, do teleteatro, do próprio termo tele, né, dessa palavra, né, e o que é que ela implica. Então eu acho que foi interessante, porque antes ele estava falando muito da questão da intermedialidade, né, mas aí estava nós pensando que esse trabalho dele, né, tá analisando produções dentro da internet, foi interessante perceber essa ideia dessa telepresença, né, desse teleteatro, né, então eu achei legal isso. Inclusive, nesse aspecto da recepção, que eu acho que o Girlan começa a pensar dentro dessa análise dele, ele começa a pensar um pouco nessa relação da recepção, de como é que eu acho que é isso que é interessante a gente pensar. Duas questões, né, que eu acho que são importantes a gente pensar nesse tipo de teatro que foi produzido na internet durante a pandemia. Primeiro, a recepção, né, como a gente pensar a recepção desse teatro, desse outro teatro, né, desses outros teatros, que não é um teatro que está ali na presencialidade, mas como é que o público recepciona esse teatro que é na internet. E outra coisa que eu acho que ele também fez isso é pensar os procedimentos criativos, né, os processos de criação desse teatro, né? Então perceber esses dois lugares aí que um depende do outro, né? Os processos criativos vai interferir depois ali de como que o espectador, né, opera nessa questão da recepção, né? Mas eu acho interessante isso. Aí tem dois termos que eu destaquei aqui. O primeiro é o espectador, né? Que é colocado por uma das pessoas que ele entrevistou, e é um termo que é colocado ali pensando na questão da interatividade, mas eu queria só atentar para uma questão, né, observar que esse termo ele tem uma conceituação para além dessa coisa da interatividade, ele é criado pelo Augusto Boal, né, dentro do Teatro do Oprimido. Então talvez seria legal colocar lá uma nota de rodapé, porque ele coloca até lá uma nota de rodapé dizendo que a pessoa entrevistada sempre utiliza esse termo, né? Utiliza costumeiramente esse termo espectador. Mas talvez fosse legal ampliar a nota de rodapé dizendo que inicialmente esse termo foi cunhado pelo Augusto Boal no Teatro do Oprimido, né, para pensar essa relação desse lugar de um espectador que ele não é mais somente um espectador, mas que ele pode atuar também como ator e espectador ao mesmo tempo ali, e dizer que depois, né, essa artista pega esse termo e problematiza para dentro, amplia isso para dentro do trabalho de interatividade, né, dentro da internet. Só para deixar isso claro, porque outras pessoas que vão ler, que conhecem o termo do Augusto Boal, né, para não pensar, mas ele está falando de espectador, mas não citou o Augusto Boal, né? Só essa questão. E o outro termo, que é o corpo entre telas, lá na página 53, eu ia sugerir também uma questão, talvez é uma questão de redação também, Gerlan, eu não sei, porque na minha leitura, pelo menos para mim, quando leio, você coloca assim, vou falar vou tratar como corpo entre telas. Aí parecia que era você que estava cunhando o termo, mas logo no próximo parágrafo você fala que esse é um termo da pessoa que você estava entrevistando, né? Então, só ajeitar um pouquinho ali aquela sua frase de dizer que você vai passar a tratar como corpo em telas para dizer que você vai começar a utilizar um termo que é de outra pessoa, né? Só para referenciar, para a gente saber, porque eu não estou dizendo que você está dizendo que foi você que criou, né? Mas porque na redação fica parecendo que é você que está trazendo, inaugurando esse termo, mas só que logo depois você diz que é da moça, né? Do outro grupo. Então, pensar nessa questão. Na página 59, né,
tem uma questão ali que eu acho que é interessante também para pensar na recepção, que esse lugar da internet que faz com que crie, que dê coragem nas pessoas para que elas possam fazer ataques, né, hates, né, como a gente fala na internet, o termo que se utiliza na internet, até como hoje a gente acabou sofrendo nesse hate aqui nessa defesa, né, então para pensar essa questão da recepção, né, quando a gente está no teatro, a própria relação de como que os espectadores reagem a esse teatro que ele está ali dentro desse ambiente da internet, né, que pode esconder algumas pessoas, apesar que a gente sabe que a internet não existe como se esconder, existe sempre rastro, né, as pessoas sempre deixam rastros virtuais, né, pelo IP, pela questão da máquina que ela está acessando, mas como que isso modifica no espectador? Iludido por uma suposta um suposto anonimato, essas pessoas, né, vão atacar, né, como ele fala ali do dislike, né, e tal, dos comentários que são colocados na rede. Então, eu acho que é interessante também pensar nisso, né? Eu acho que é legal quando ele coloca isso no trabalho dele. E assim, para finalizar a minha fala, dizer assim que eu achei muito interessante como foi essa escolha do Girlanda, essa multiplicidade, né, de obras que ele escolhe. Eu acho que isso reflete um pouco esse momento da pandemia, do teatro na pandemia, né, que nós estivemos exatamente nessa dinâmica, dessa multiplicidade de estéticas e poéticas, em que inicialmente, né, ali nós retrucamos um pouco em migrar para a internet, né, o teatro retrucou um pouco, mas no momento que a gente viu que era necessário ir para a internet, inicialmente tinha muito uma questão do teatro gravado, né? Então ficava muito engessado nessa coisa de gravar o teatro ao vivo. E aí depois alguns grupos começaram a fazer algumas investigações estéticas que pensaram outros formatos, outras formas, outros procedimentos, né? Outros meios ali de utilização dos recursos da internet, utilizando inclusive os recursos da própria plataforma como elementos de criação, né? Então eu acho interessante quando o Girlan pega ali um trabalho de teatro infantil, outro que tem como narrativa a questão tecnológica e outro que tem um cunho político-social, isso reflete muito, né? É uma amostragem desse universo que foi o teatro durante a pandemia na internet, né? Muito se teve isso, dessa coisa de gravar ao vivo, teve muitas narrativas de trabalhos que estavam pautados nessa relação tecnológica, já que estavam na internet, então a tecnologia, né, e esse ambiente virtual, ele virou muito tema dos trabalhos, e teve muito essa questão política, né, exatamente por conta do momento que a gente estava, né, do governo que a gente estava passando, né, das atrocidades que a gente vivenciou, das negações que a gente teve, inclusive na arte, na cultura, né, então eu acho que isso é interessante, como que o Girlan pega, né, esses 3 trabalhos e tem uma amostragem ali de alguns exemplos de formas e formatos que foram produzidos durante a pandemia no teatro, né? E aí eu acho que o trabalho do Girlan, ele se resume nessa relação, né, de como, e ele coloca inclusive isso na sua conclusão, né, que é essa coisa de como a gente analisar como se deu o consumo, né, nesse momento, e como se deu a criação, né? E um alimentando o outro, a criação alimentando o consumo, né? Como que os espectadores consumiam esse teatro e como que as pessoas produziam esse teatro, como os artistas produziam, né? Então, seriam os comentários que eu tenho assim por Girlan, não tenho nenhuma arguição no sentido de perguntar nada para ele, né? Só queria parabenizar, dizer que o trabalho ganhou muito, né, desde a qualificação, dizer para ele, assim, dar os parabéns por ter conseguido produzir esse trabalho em tão pouco tempo, né, parabenizar a Regiane também pela orientação, e é isso, assim, agradecer novamente ao convite e escutar também a Larissa, né, que eu sei que ela vai trazer também questões bem, bem pertinentes, e eu quero aprender também agora com vocês, né, então é isso, muito obrigado. E obrigada, professor Flávio. Realmente, a qualificação foi, né, um trabalho muito bem feito com você e a Larissa. E o Girlan deu conta depois, porque realmente foi um pega para capar, né, Girlan? Foi uma coisa... E ele respondeu, ele deu conta, né? A gente ficou trabalhando os textos. Você quer colocar algum posicionamento, Girlan, com o professor Flávio? Então, sobre a questão de alguns pontos que eu anotei aqui, sobre a questão da etnografia,
é porque no livro do autor, Robert Kozinetti, ele reforça muito essa questão do computador. Por isso que eu não ampliei para outras mídias, né? Como smartphones ou smartwatch, que eu também não tinha noção dessa expansão que essa pesquisa poderia ser inserida. E é isso. Os outros pontos eu vou estar reestruturando a questão do TCC de meus colegas de cinema, que eu preciso colocar na referência, ou inclusive também até em nota de rodapé, onde eu posso encontrar o material, né? Eu vou estar repensando alguns pontos e é isso. Obrigada, então. Então, professora Larissa, você. Oi, gente, vocês me ouvem? Tá, vamos lá. Boa tarde a todos, a todas, a todos. Queria agradecer o convite por estar aqui na banca, agradecer a paciência aí da plateia, né, também, que está ouvindo aqui a gente. Mas principalmente agradecer à professora Regiane e ao Girlan pelo convite para estar aqui agora lendo esse trabalho. Girlan, a gente... Em relação... antes de eu começar com o que eu vou falar, em relação a essa questão da etnografia que o professor Flávio mencionou, se o autor falar muito de computador, talvez tenha a ver com a data da publicação, né? Acho que esse é um ponto muito importante. Esse é um campo que caminha muito rapidamente. O campo das tecnologias digitais, eles caminham muito rapidamente e às vezes as obras, não é que elas envelhecem, mas que esses pequenos detalhes das obras acabam ser como autor perfeitamente fazer esse questionamento no seu trabalho, não vejo por que não, assim, não precisa ficar tão colado ali no autor nesse tipo de questão. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui algumas considerações do seu trabalho, algumas de ordem geral, e depois aí eu vou pelos capítulos, tá bom? Deixa eu marcar aqui o tempo para não falar demais. Mas, vamos lá. Olha, ao contrário do professor Flávio, eu entendo que se você tivesse tido um pouco mais de tempo, talvez você tivesse feito uma dissertação com alguns deslizes que poderiam ter sido evitados. Primeiro, me entenda aqui, todo trabalho tem deslize, né? Isso não é uma prerrogativa sua, nem é um desmérito do seu trabalho, pelo contrário, eu gostei. A gente, como a dissertação, a qualificação foi há muito pouco tempo, de fato evoluiu muito, né? Da dissertação para cá. Eu só não digo que é outro trabalho, porque o seu objeto é o mesmo, você é o mesmo, seu orientador é o mesmo, né? Mas o trabalho, ele cresceu muito, então, parabéns. Eu gostei muito do novo título, acho que o novo título tem tudo a ver com o teu trabalho. Teu resumo está muito bem feito. Os alunos, às vezes, estão querendo se livrar da dissertação, né, da tese, eu entendo. E aí a gente vai passando por cima de alguns detalhes, mas o resumo é fundamental para chamar o público leitor para a sua dissertação, e está muito bem escrita, resume muito bem o seu trabalho, e o título da dissertação ficou perfeito. A foto e a descrição, né? Como é a história do cara documento? Tá igual. Dito isso, Gilan, falta aí, achei pouquíssimos equívocos de português e ABNT, muito poucos, mas tem uns acentos que estão faltando, umas vírgulas que estão engolidas. Sobre a BNT, tem um texto que você bota em inglês, aí no rodapé você colocou o idioma original. Eu tenho para mim que não é mais necessário, você pode simplesmente colocar o texto em português e colocar a tradução nossa, e não precisa mais o texto no idioma original. Detalhes, assim, antes de fazer o depósito final, acho que vale, né? O trabalho vai ficar registrado, vai ser lido, vai ser comentado, então acho que isso valoriza o seu trabalho, né? E em relação a isso também, de aspecto geral, eu encontrei em alguns momentos uma linguagem um pouco inadequada no seu trabalho. Vou dar aqui um exemplo, lá na página 20, você fala, a linguagem híbrida veio para ficar, né? Você usa muito assim de expressão que a gente usa verbalmente, e não é um problema, mas não é adequado, entende? Eu não estou pedindo um excesso de formalismo, eu estou pedindo uma certa... Deu uma travada, não estou ouvindo.
Oi, você está ouvindo? Deu uma Agora travada, Larissa. Agora sim. Voltou. Voltou? Gente, internet, eu não sei o que está acontecendo aqui hoje também. Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, eu não estou pedindo um excesso de formalismo, tá? O que eu estou pedindo para você é uma correção, assim, eu quero que esteja perfeitinho, entende? Então, isso, Gil, aí é que eu digo que o tempo marcou uma bola contra você. Tem no seu trabalho vários, não é um não, são vários momentos em que há dados que não tem fonte. Coisas que você vai falando, que parece informação, coisas que a gente sabe por observação empírica, e que você coloca lá, mas que não tem confirmação de nada. Se uma informação, se um dado está num trabalho científico acadêmico, não é dado, é achismo, é opinião. Entende? Então, vamos lá. Há um outro exemplo aqui dessa linguagem, tem um momento lá na página 25 que você fala, que costumo chamar de janelas virtuais. Dirlan, ou o texto todo na terceira pessoa, ou o texto todo na primeira pessoa. Tem horas que você fala de você mesmo na terceira pessoa, tem horas que você fala, como agora, que eu costumo chamar. Escolhe um pronome e segue ao longo do trabalho todo, tá bom? Isso aí está ainda nessa coisa da linguagem, da visão de português. Mas esse outro ponto é um ponto que me preocupa um pouco mais, que é essa questão dos dados, da precisão dos dados, porque isso pode levar a uma acusação no seu trabalho, desde uma acusação de frouxidão científica até uma acusação de opinião política desvalada, principalmente naquele momento ali da febre. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo? Travou, mas Deu uma voltou. travada. A gente não ouviu o que você gente. falou político e aí travou. Pronto, é isso. Desculpa, eu já tentei até colocar a internet no cabo aqui, não está rolando. Mas se for travando, vocês vão me falando que aí eu retorno. Mas é isso. Você pode acusar tanto de uma frouxidão científica quanto de você fazer ali propaganda política. Como no caso ali da análise que você faz de febre. Veja, não é que a gente não concorde que é um governo genocida, mas há uma diferença entre você, Gilane, dizer é um governo genocida e você colocar um governo genocida, nota de rodapé. Aí você pode simplesmente, cara, colocar uma matéria, qualquer uma das centenas de milhares que saiu na imprensa, com os dados da morte no Brasil. Você está entendendo? Você já tira da sua responsabilidade essa frouxidão. E isso é muito importante, porque é o que eu estou falando. Porque a pessoa pode estar lendo seu trabalho e dizer, isso aqui não é nosso caso aqui, né? Mas você pega uma pessoa mais conservadora, né? Ou até uma pessoa com uma postura política de centro-direita, vai ler o trabalho, tu entende que do jeito que está escrito ali, trava. Você não fica fechado, você fica aberto, você fica exposto. Né? E se você for colocando os dados, aí você fala, tem vários momentos, eu citei aqui vários momentos que você poderia, um link, cara, de um jornal teria resolvido seu problema. Eu sugiro, é quase um pedido, assim, antes de depositar, dá uma leitura ali naquela parte que você faz análise da febre, e esses comentários que você vai colocando de ordem política, vai linka dados da Organização Mundial da Saúde, os dados dos mortos, os dados do Ministério da Saúde, matéria da imprensa, entende? Pronto, você não vai mais ser acusado de estar fazendo propaganda política. Não que o governo Bolsonaro não mereça toda e qualquer paulada, perceba, né? Mas aí você se segura, você garante uma responsabilidade acadêmica, intelectual para o seu trabalho, certo? Mas isso não está só lá na parte da febre, ali é a parte que está muito evidente, mas tem vários outros. Vou te dar aqui uns exemplos, tá? O que eu estou falando, Julia, é de uma certa frouxidão, uma certa ausência de dados, tem muita adjetivação no seu trabalho, isso não é bom. Porque tudo isso, essas adjetivações, essas opiniões, tudo isso vai é menos um ponto que você tira na cientificidade e coloca na opinião. Tá entendendo? Bem.
Não é que o autor não se posiciona no trabalho, pelo contrário, isso é uma das coisas que eu vou dizer aqui. Eu esperava ver mais o Girlan nas considerações iniciais e nas considerações finais. Eu esperava que o Girlan se posicionasse ali. Eu, mestre das artes cênicas, porque será logo ao final desta tarde, né? Mestre das artes cênicas, digo isto. O que eu analisei foi isso. O que eu descobri do meu objeto, do meu campo, foi isto. Entende? Você, Girlan, é a pessoa que, aqui, de todo mundo que está aqui, é a pessoa que mais tem habilidade, condição de dizer, em relação a essas 3 obras, em relação ao teatro que foi desenvolvido na internet. Durante a pandemia, o que eu tenho a falar é isso aqui. Você fez uma pesquisa sobre isso. Percebe? Mas aí, tá lá assim, lá na página 20, você diz assim, que a cena intermediária está em expansão. Cadê os dados? Você tirou essa informação de onde? Percebe? Logo mais, na página 22, tem vários. Parte dos artistas transportou seu trabalho para as ações ao vivo. Cadê a informação disso? De onde veio esse dado? Veio de uma entrevista? Foi uma matéria que você leu? Foi a sua observação empírica? Indique a fonte. Página 23, ali na nota de rodapé da página 23, o rodapé 6, eu não sei nem onde eu larguei o rodapé 6. Página que eu falei 23, né? Porque eu estou aqui tentando abrir teu trabalho. Reconheço que ainda estamos enfrentando diversas dificuldades com a permanência e a convivência do vírus. Tu não tem que reconhecer nada, Girlan. Quem reconhece isso é a OMS. É aí que eu estou falando, tá vendo? Você coloca isso na OMS. Considerar uma certa pós-pandemia. Você ainda botou em parênteses. Você faz o esforço lá no começo para dizer o que chama a OMS. Né, diz quando começou, aí chega bem aqui no rodapé, eu acho que estamos em pós-pandemia. Não, de jeito nenhum, não estamos em pós-pandemia. De acordo com a OMS, estamos na pandemia e a previsão de sair da categoria pandêmica é em março, mas não se sabe se vai sair, entende? Então, o que você coloca lá? Ainda que a OMS, porque, não, professor, mas eu quero dizer que não está a mesma coisa que estava lá em 2021, e é verdade, não está. Então, ainda que a OMS reconheça que a gente vai sair da pandemia em março de 2020, aí bota um link onde a OMS falou isso. É notável pela prática de observação social que as pessoas estão saindo de casa, as escolas voltaram, as universidades voltaram, entendeu? Não criar um pós-pandêmico, entre aspas, não dizer que você reconhece que ainda está enfrentando nada disso. E machismo, aí fica o Girlan conversando na sala, entendeu? Aí, a falta de precisão, isso aqui eu achei grave. Ali na descrição do método, na página 26, você fala assim, você fala o Zoom, Instagram, Meet, entre outras quais? Você está descrevendo o método ali, na parte ali que você está fazendo a descrição de método. Girlan, primeiro, parabéns pela descrição do método. Eu fiquei felicíssima com o seu cuidado. Eu realmente fiquei muito satisfeita, porque lá na sua qualificação isso estava ausente, né? Então, você coloca lá, entrevista, eu analisei isso, eu fiz aquilo. Nossa, eu fiquei feliz de ler. Mas aí, quando você está lá descrevendo, aí você bota isso. Meet, Zoom, Instagram, entre outros. Não, diz exatamente o que foi que você analisou. Entende? Qual foi as ferramentas que você usou. Precisão. Precisão, eu acho que é a palavra-chave, assim, uma palavra central quando a gente está escrevendo uma dissertação. Eu botei aqui outras que tem. Aí, por exemplo, lá na página 14, que eu estou falando, você bota muita adjetivação. Exemplo, calamidade pública. Girlan, calamidade pública é uma categoria. É uma categoria que tem critérios específicos, definidos pela Defesa Civil, pela Organização Mundial de Saúde, entendeu? Como assim calamidade? O que é a calamidade, né? Aí, em outro momento, por exemplo, ali na página 20, 22, 23, tem muitas coisas que eu fui só colocando. Cadê o dado? Cadê o dado? Quer ver? A cena intermedial para a construção do seu experimento se tornou frequente. Cadê o dado? Aí, aqui, ó. A noção de emergência empregada parte da seguinte premissa: o setor cultural foi um dos primeiros a passar por um estado de socorro. Você entende?
o Estado, a cultura recebeu ajuda antes, por exemplo, do que, sei lá, as ONGs que distribuíam álcool em gel? Você está entendendo? Qual foi o setor da economia que primeiro recebeu ajuda? Foi o cultural? Da onde você tirou essa informação? Eu acho até que demorou o auxílio para o setor cultural, né? Então, porque, veja, cultura não é comida na mesa, entende? Será que o auxílio financeiro que o governo deu, né? Porque foi obrigado, porque por ele morreu todo mundo, mas deu lá o auxílio. Isso não foi antes do que os editais de cultura? Entende, Girlan? Por exemplo, teve uma série de medidas, não pode aumentar plano de saúde, as pessoas podiam ficar não sei quantos meses sem pagar a casa própria da Caixa Econômica. Teve uma série de medidas de auxílio cultural dos primeiros. Porque, veja bem, botaria o setor cultural como uma das coisas mais importantes de auxílio no momento de catástrofe sanitária e econômica. E não foi o que a gente viu. A gente viu, pelo contrário, o setor artístico definhando, né? Então, da onde você tirou essa informação? Os editais vieram para suprir a necessidade de contribuição do movimento artístico em todos os estados brasileiros. Em todos os estados brasileiros, você levantou esse dado. Ou foi em 20 dos estados, ou em 15 dos estados. Entende? Da onde tu tiraste isso? Aí, auxiliando principalmente na formação de novos profissionais dentro da área, sobretudo aos que se descobriram durante o processo de isolamento social. Da onde saiu essa informação, Gelan? Entende? Como é que da onde saiu isso? Não, eu não estou dizendo que está errado, mas como a gente não tem o dado, como é que a gente sabe se isso está certo? Né? Deixa eu dar uma adiantada aqui, que aí acho que você já entendeu o meu ponto. Eu preciso... vamos lá. Ángela, tem um descompasso aqui, né? Você fez uma introdução muito grande, muito maior. Não é que ela está muito grande, ela está grande. Ela está muito maior do que seu primeiro capítulo, né? E infinitamente maior do que a sua conclusão. Precisa ter um equilíbrio, viu? Entre as partes, né? Numericamente mesmo, em termos de página. Precisa ter... Tem alguns erros conceituais no trabalho, o próprio professor Flávio já te apontou alguns, né? Mas eu vou por partes para ficar mais fácil. Na introdução, tem muita coisa que está ali naquela introdução que eu acho que poderia perfeitamente ir para alguns dos capítulos, viu? Girlan, a sensação que eu tenho que tu começaste a escrever a introdução, ficou empolgado. Pô, isso aqui é massa, aí ele ficou empolgado e foi, e aí tua orientadora deve ter dito, pelo amor de Deus, escreve o capítulo, porque tu ficou ali, né? Mas a introdução tem tudo que ela tem que ter, né? Você apresentou o trabalho, apresentou o objeto, você apresentou a teoria, você apresentou a metodologia, justificou, maravilha. Mas, por exemplo, citação direta não é aconselhável, nem introdução, nem conclusão. Por quê? Aí é aquilo que eu ia te falar. Por quê? Travou de novo. Coloca. Entendi. A gente podia ouvir um breve relato das suas dificuldades com esse objeto, das tuas dificuldades polêmicas. Porque, veja, cada trabalho de dissertação, cada trabalho de tese, feito na pandemia, meu Deus, dobra a nota, né? Né? Então, isso é uma coisa que aí você podia politizar, aí você podia levantar a bandeira da política. Como você levantou na banca, como você levantou aqui na sua defesa. Teve dificuldade econômica, que bom que foi na pandemia, que eu podia assistir aula dentro de casa, né? Então, isso podia estar no seu trabalho, na sua introdução, na sua conclusão. Inclusive, eu acho até que a sua apresentação, a apresentação da sua introdução aqui, hoje à tarde, foi mais coerente, mais concisa, mais bonita do que ela
coisas que estão lá não tivessem que estar lá. Eu só acho, repito, que elas tinham que estar ali pelos outros capítulos, tá? Aí você vai falar de interatividade unidirecional. Isso é um erro conceitual, tá? Lá na página não existe interatividade unidirecional. Interatividade é interatividade. Tanto que lá, quando a gente está estudando, por exemplo, tecnologia de comunicação digital, quando a gente está estudando teoria de comunicação, há um marco fundamental da teoria da comunicação de massa, que é a teoria do sistema broadcast, da televisão tradicional, para esses meios de comunicação baseados na tecnologia digital. Qual é a palavra-chave que faz a diferença? A interatividade, né? Não existe interatividade unidirecional. Eu recomendo que você retire isso do trabalho, tá? Você não explica... Cadê? Não. Tem umas frases assim que eu achei um pouco sem sentido. Lá na página 19 tem assim: esse corpo não tem gênero e é formado pelas células virtuais que se constituem através da velocidade da internet. Eu achei umas coisas bem... Lá na página 19 você também fala linguagem fundada por Rojas, né? Uma linguagem não é fundada, a não ser que seja o Tolkien, né? Criando o élfico no livro dele, mas as linguagens não são fundadas por uma pessoa, né? Talvez o conceito foi isso que você... né? Então dá uma ajustadinha lá. Aí a gente entra no capítulo 2, que eu acho que é o capítulo mais frágil do seu trabalho, que é o capítulo que você fala da internet dos desdobramentos na arte. Primeiro ponto, Gilan, parabéns por ter posto esse capítulo. Isso é uma coisa que apareceu na sua qualificação, você correu atrás, parabéns, eu gostei muito de ver. Entretanto, há alguns errinhos e eu só não te perdoo mais por essa fragilidade nesse capítulo, porque você fez cinema. Se você não tivesse feito cinema, o professor Flávio foi ali tranquilinho contigo, você fez ali dramaturgia, né? Cenografia, dramaturgia, me deu vontade na hora de falar, professor Flávio, não se deixe enganar, porque Gilan estudou isso no cinema, eu tenho certeza absoluta, né? Mas ali há uns errinhos, Gilan, que eu acho que eles poderiam ter sido evitados, especialmente considerando sua área de formação, né? Então, olha só. Você traz a Santaella para trabalhar um conceito chamado cultura das mídias. Primeiro, não é um conceito que encontra... Não é um conceito aceito sem disputa no campo, tá? Diferente do conceito de cultura de massa, né? Você preferiu usar a cultura das mídias. Eu gostei muito que você usou dela o conceito de arte mídia, né? Achei super apropriado. Parabéns, isso não estava na sua qualificação. Acho que o seu trabalho ganha muito, incluindo esse conceito de arte mídia. E que você também traz o Arlindo Machado, que é outro autor espetacular, que também se ocupa, né, dessa questão da arte mídia. Mas continua faltando o conceito de cultura de massa, né? Porque você fala de cultura de mídia, você diz, olha, a cultura de mídia é diferente da cultura de massa, você falou, inclusive, na apresentação, mas o que é a cultura de massa? Entende? Você só pode conceituar a cultura de mídia se você conceituar a cultura de massa. Ainda há uma confusão conceitual, porque você coloca assim, que é a fala dela mesmo. Isso se desenvolve ali entre os anos 70 e 80. Mas você está falando de teleteatro. Teleteatro é 1950, né? Comunicação de massa é um evento do século XX cuja base está no século XIX, né? Com a Revolução Industrial, o cinema. O cinema, você fez cinema. O cinema nasce no final dos 2 últimos anos do século XIX. Então, cultura de massa não é de 1980, né? Nem cultura da mídia. Por isso que eu estou falando que é um conceito em disputa, né? Você não explica o conceito de virtualidade, e é um conceito difícil. Eu até tenho dúvida se eu botaria minha mão no vespeiro, viu? Se eu fosse tu. Eu ficaria simplesmente no digital, no online, e não traria o conceito de virtual para o teu trabalho, não. Mas isso aí também é uma questão de escolha, mas não está trabalhado o conceito. E aí você faz uma confusão que você fez aqui na sua apresentação, e olha, para o teu azar, Gilan, é meu objeto de pesquisa, é o que eu dou aula. Você faz aí um conceito, uma confusão de sitcom
com teleteatro, com cinema, com o que é videotape, o que é ao vivo. Você faz uma confusão de gênero, formato e tipo, tá? Veja bem, sitcom é um formato de narrativa ficcional seriada, que são aquelas comédias de situação. Mas sitcom não é teleteatro, entende? Teleteatro é teleteatro, sitcom é sitcom. E, de modo geral, a sitcom ela é gravada e depois exibida. O teleteatro, e também tem isso, né, dessa questão do que você fala, do momento desse... Você fala que o formato teleteatro é categorizado como teledramaturgia, no qual a gravação para futura transmissão ao vivo. Ficou tudo confuso. Uma coisa é ao vivo, outra coisa é gravação. E olha, o teleteatro é 1950, o VT, o videotape, né? O que é videotape, gente? É poder gravar uma fita e apresentar. Eu estou falando fita porque eu estou falando de 1959. O VT é de 1959. Eu tenho quase 10 anos de teleteatro da TV brasileira ao vivo. Completamente ao vivo, né? Então, você cuidado com essa confusão. Inclusive porque a linguagem da televisão ao vivo é o que muitos teóricos dizem que é o que vai sobreviver dessa televisão broadcast tradicional depois do aparecimento da televisão distribuída pela internet, né? Que é o que a gente chama de streaming. E aqui você vai ter... E que streaming é a tecnologia, mas não é o conceito. O conceito é a televisão distribuída pela internet. E aí é outra vez que você tem um errinho, que aí eu recomendo que você corrija também. Você fala, a Smart TV aparece como permissão para o surgimento do streaming. Eu estou dizendo, não, isso é um erro. Isso é um erro, inclusive, técnico e conceitual. Veja bem, o streaming é anterior, é separado da televisão, da Smart TV. E tem uma diferença, Gilã, Smart TV, TV digital, são coisas diferentes, tá? TV digital tem a ver com a digitalização do sinal. Smart TV tem a ver com o aparelho de televisão distribuir a imagem em 1080 linhas horizontais e 5 canais de som. Né? Você fez cinema, você entende disso. Então, você fez uma confusão ali. O streaming é a tecnologia de distribuição de conteúdo online, que pode ser no celular. Tem nada a ver com a Smart TV. A Smart TV, a chegada da Smart TV, deu só um incentivo para você colocar os aplicativos de serviços de streaming na televisão. Mas veja bem, até 2015, quase ninguém tinha Smart TV e já tinha assinatura de Netflix há mais de ano. Né? A Netflix, que é a pioneira, quando ela chega no Brasil, que chegou em 2014, 2013... Foi 2011. Foi 2011? Isso. Pronto, errei por 2 anos. Não tinha nem Smart TV, então como é que você está dizendo que é a Smart TV que gira o streaming? Pelo contrário, eu até arrisco a te dizer que eu acho que é o streaming que impulsiona a venda da Smart TV, e não o contrário. Então, dá uma corrigida nisso, tá bom? Antes de você depositar o seu trabalho. O conceito... tem uma hora que você faça... Eu acho que às vezes tu tem medo para não bagunçar os deuses do teatro, tu colocou assim entre aspas. Espécie de teledramaturgia. Gilã, coragem na vida. É teledramaturgia. Né? Te arrisca, te joga, o trabalho está bem construído. Você pode afirmar isso, né? É teledramaturgia. Teleteatro é um tipo de teledramaturgia. Teledramaturgia é a dramaturgia feita para uma tela, né? Então, é teledramaturgia, sim, tá? Sem medo de ser feliz. O conceito de mídia, você não trabalhou. É um conceito... Eu gostei dos 3 conceitos chaves que você escolheu. Gostei disso, você está seguro disso, aparece desde o começo do seu trabalho, gostei muito disso. Mas, como você falou, mas tem coisas aqui que, sim, tem coisas, tem conceitos, tem ideias que vão cortando o teu trabalho, né? Vão transpassando o teu trabalho. O conceito de mídia é um deles, né? O outro que aparece aqui é o de teledramaturgia.
né? E tem esse aí de virtualidade, mas eu não enfiaria minha mão no vespeiro, né? Eu tiraria. Então, tem esse probleminha com o conceito de mídia. Eu amei a análise que tu fez dos objetos. Amei, de verdade, deu para a gente entender exatamente cada um dos teus objetos. Eu, igual para o professor Flávio, gostei muito de você pegar um teatro infantil, um de realmente intermedialidade, né, com muita interatividade, e outro de cunho político, de uma leitura mais conceitual, né, mais teatral conceitual, e que tem a ver com essa interatividade da rede, porque foram vários atores, vários artistas em vários lugares, em mais de um país. Eu adorei essa variabilidade do objeto. E eu gostei também da leitura, você não ficou numa análise descritiva, você ampliou, você fez uma leitura qualitativa, está lá no seu trabalho. Tem momentos que eu passei no seu trabalho, eu marquei, botei um coração aqui, porque eu gostei muito de algumas leituras que você fez. Eu coloquei, poxa, isso é muito bom. Só que aí, de novo, eu acho que o tempo operou contra você, porque tem umas coisas que estão muito legais no teu trabalho, tu fala uma frase, aí eu fiquei massa, aí tu não fala mais. Meu Deus, que corta tesão, porque a gente vai se animando com o que você tá falando, aí tu deixa a gente na mão. Aí eu fiquei magoada, porque eu esperava ler um pouco mais sobre algumas coisas que você coloca. Ah, só mais um detalhe, tem um momento ali que você cita um artigo que eu coloquei, mas eu vou te chamar a pior coisa do mundo. Uma vez eu estava numa coisa, e a menina foi apresentar, ela, gente, eu tô nervosa porque a banca tá aqui. Ela foi apresentar e tinha, tipo, 3 pessoas na plateia que eram a referência dela. De gente, eu tô nervosa porque a banca tá aqui. Vai que eu digo que a banca falou, não sei quem é a pessoa. Não falei isso, não. Eu falei o que você colocou aqui. Porém, vou só... Perdão, gente, é que eu tô muito gripada ainda. Eu vou só fazer uma seguinte coisa. Você colocou uma citação aqui, mas eu estou falando aqui de telenovela, tá? Telenovela é diferente muito de teleteatro, né? Eu entendo, você leu, eu entendo que esse texto e outros que eu tenho escrito a respeito desse tema é um tema que realmente tem tudo a ver com isso aqui, eu entendo perfeitamente, mas acho que você cometeu um equívoco aqui, porque eu não estou falando de teleteatro, estou falando de telenovela, né? E eu acho que são coisas assim diferentes e tal. Tem um momento que você fala também que esse formato de linguagem, o teleteatro, é categorizado como uma espécie de teledramaturgia. Foi aquilo que eu falei, né? Não, é um tipo de teledramaturgia. É teledramaturgia. Possibilitando que atores e atrizes encenem espetáculos teatrais que são gravados para uma futura transmissão ao vivo. Acabou com o teleteatro ao vivo. Né? Tira isso, menino. Tira. Isso não existe. É teleteatro, é um teatro feito para tela, ao vivo, gravado, online, live, não live, tanto faz. Você mesmo está analisando 2 objetos, que um só faz sentido na live, né? E outros 2 estão lá gravados. Então quer dizer o quê? Que o que é live é mais teleteatro do que o que foi gravado? Entende? Não, então. É isso que eu estou aqui me queixando. Mas, enfim, eu adorei, como eu estou falando, a parte da cena intermedial. Acho que você desenvolveu bem ali conceitualmente. Eu gostei daquilo ali. Tem uma outra parte ali confusa, mas a parte do teatro, adorei o título que você colocou. Isso pode virar artigo, viu, Girlan? Teatro não presencial, soluções possíveis, ou experiências realizáveis, né? Ou algumas experiências pandêmicas, né? Acho que aí vira... Olha, eu aqui me metendo, dando o título para ter o artigo. Mas é porque eu acho que isso aqui pode virar um artigo mesmo, tá? Essa parte 3, que é, né, o âmago, né, do seu trabalho. Você faz uma leitura aqui que eu amei. Tem um momento que fala assim, o município de Santo Antônio de Jesus conta com uma biblioteca municipal. Outro exemplo aqui da coisa do dado. Porém, é pouco frequentado e precisa ser mais explorado. De onde tu tirou esse dado? Eu nem digo que não é. Mas tem um dado da Secretaria de Cultura do lugar dizendo que a frequência foi baixa, entendeu?
Professora, sobre esse ponto aí, foi da entrevista que eu tive com a Fátima, que é do grupo que eu analiso. Mas ela tirou isso da onde? Eu teria que ver com ela. Pois é. Ah, vou ter um momento que você fala do você decide não é teleteatro, Gilan. Você decide a teledramaturgia. É narrativa ficcional para televisão, no formato único. Tá? Eu estou terminando, gente. O conceito de interatividade você também não trabalhou muito, seria interessante. Peraí, eu estou procurando aqui, porque eu estou procurando um elogio aqui que eu escrevi no trabalho, que eu falei, isso está muito legal. E é tão bom a gente ouvir elogio, né? Depois que a pessoa fala, não tem esse conceito, não tem isso, não sei o quê. É tão bom, né? Acho que foi no Da Febre. Eu gostei muito da análise que você fez do Da Febre. Mas o negacionismo presidencial, que eu falei, bota uma nota de rodapé esculhambando esse genocida. Bom, mas vamos lá. No final, aí eu vou para o último momento, que são as considerações finais. Você sabe, eu não preciso dizer isso, você sabe que é a parte mais fragilizada do trabalho, né? Não ficou de lá, não rolou, tá? Primeiro você fala sobre a questão ali do meta, né? Eu gostei que você colocou isso como perspectiva de futuro. Eu não começaria minhas considerações finais falando do metaverso. Eu terminaria meu trabalho falando do metaverso. Gente, eu vou pedir um segundo que tá caindo uma chuva enorme que eu preciso fechar a janela. Só um segundo, por favor. Certinho. Oi, pronto. Estão me ouvindo já? Então, eu não começaria falando de metaverso, eu terminaria, mas eu gostei dessa sacada, eu gostei dessa inovação, tipo, acorda, não dá para o teatro ficar encastelado dentro do teatro, né? O teatro faz parte deste mundo em que todos estamos, né? Eu gostei muito disso, mas acho que ali nas considerações foi de afogadinho, você estava com pressa. Não. Ali não funcionou bem, né? E eu achei uma pena também, assim, que você não tenha comparado um pouco mais, mas aí você nem se propõe a isso. Isso aí sou eu. Pedir. Sabe quando, Girlan, a gente não pede para quem está desarrumado passar blush. Mas quando a pessoa está toda arrumada, passa um blush, passa um batom. Tá entendendo? É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. E eu só estou pedindo isso porque a análise dos seus objetos está muito boa de ler. Então, aí poxa, por que ele não ligou uma com a outra? Por que ele não fez ali uma leitura transversal dessas obras, ali nas considerações finais, entende? Eu lamento que as considerações finais não tenham ficado como o resto do seu trabalho. Mas eu acho que era isso, já falei muito, eu gostei muitíssimo do seu trabalho, ele evoluiu muito, acho que seu trabalho mostra a importância de uma qualificação e de uma orientação, né? A sua orientadora está de parabéns. Vocês conseguiram construir um trabalho muito bom, como a gente leu, ele foi outro dia, né? Foi de setembro a sua qualificação, é outro trabalho, assim, um trabalho muito mais maduro, muito mais redondo, muito mais... Nossa, eu acho que você sente isso também, né? Como o trabalho foi reorganizado, sua orientadora está de parabéns, foram por um caminho muito bom e também muito audacioso. Eu lembro que na sua qualificação a gente ficou, será que trabalhar o conceito de teatro não seria... Porque a gente ficou naquilo, é teatro, não é teatro? Lembra disso, Gilan? E eu acho que você, mesmo sem dizer isso, você diz no seu trabalho, olha, isso é teatro e é deste princípio que a gente parte, né?
Então, eu acho que isso é um exercício que você só consegue fazer com coragem agora porque você se dedicou, você leu esses autores, né? Você está falando que isso é teatro baseado em algum lugar. E é muito gostoso de ver a evolução, inclusive de segurança, pela qual você passou pelo processo da escrita da dissertação, né? Eu sei que é um processo doloroso, eu sei que é um processo difícil. Se a família estiver aí ouvindo, parabéns, que eu sei que isso é uma conquista de todo mundo, é do aluno, é do orientador, é da família do aluno, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Professora, se depois puderes compartilhar comigo o material com as considerações, para que eu possa dar uma mexida, eu ficarei muito agradecido. Tá, eu vou pedir uns dias, porque eu fiz várias coisas que era só para organizar minha cabeça, mas eu arrumo e mando sim. Larissa, agradecemos muito, né? Porque assim é muito boa a questão da banca, tanto qualificação como da defesa, e ser a mesma banca, eu acho que é um acerto. Porque muitas coisas que você disse foram coisas que eu bati na cabeça do Gilan o tempo inteiro. Tempo inteiro. E aí, agora, você falando, sabe, as considerações finais, eu falei, Gilan. Bom, enfim, eu acho que dá para ele dar uma melhorada nessas considerações finais, sim, também. As suas contribuições em relação à parte da comunicação, que é a sua área, são precisas, né? Como a contribuição do Flávio, professor Flávio, também são precisas. Agora, eu falando um pouco sobre Gilan, né? Agora eu posso falar um pouquinho também. Gilan foi um aluno que chegou querendo contar o teatro de Aristóteles. Ele queria chegar da caverna. Eu falei, meu Deus do céu, vamos tirar isso. E o que é bom de ter trabalhado com o Gilan é que ele é assim, ele é mesmo profilático, ele fala, blá, 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 ele fala, Gilan, o que você está falando? Para onde você quer ir? Não sei o quê. Mas ele te ouve, né? Não vai por aí, vai por aqui. Por isso que eu acho que a banca de qualificação é muito importante, porque não é só o orientador falando o caminho que tem que ir, é a banca enfatizando que o caminho é esse, né? Então, ele foi muito atento às leituras, ao material enviado, entende? As contribuições gerais. Então, eu acho que o Gilan realmente entrou no curso de um jeito, né, Gilan, e está saindo de outro. E algumas coisas, né, Larissa e Flávio, vão para o doutorado, né, para esse desdobramento maior, né? Ele acaba indo para esse outro estágio, que realmente a gente vê muitos alunos do programa mesmo, a Larissa do programa, pedindo sempre prorrogação, 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 sabe? Porque realmente chega nessa hora do final, dá esse sufoco. Mas eu tenho certeza, Gilan, que com essas considerações dos professores, não são considerações que mudam o teu trabalho, pelo contrário, elas são lapidadoras, elas lapidam melhor o seu trabalho. Eu acho que você vê no programa quando você pode fazer o depósito final e começar a mexer nisso hoje, entendeu? Já assim que a gravação já ficar liberada, você assiste de novo a gravação, vê as considerações dos dois professores e vai, porque eu assino embaixo, sabe? Eu acho que as considerações de vocês, eu só tenho como orientadora também agradecer. Eu acho que a construção do trabalho, eu acho que acaba sendo realmente esse trio da qualificação, orientação e defesa final. Eu vou ler aqui a ata. Bom, defesa de dissertação, né, do nosso mestrado em artes cênicas. Então, foi feito pelo Google Meet, reuniu-se na banca examinadora a orientadora a professora Regiane, a fim de seguirem a arguição da dissertação de mestrado de Gilan Almeida Souza Tavares, intitulado Teatro na Rede, Estudo dos Recursos Processuais da Cena no Contexto Pandêmico do Coronavírus. Requisito final para obtenção de título de mestre em artes cênicas. Aberta a sessão pela presidente, coube o mestrando, na forma regimental, expor o tema de sua dissertação.
findo o que, dentro do tempo regulamentar, foram apresentadas arguições dos membros da banca examinadora. Em seguida, deram-se as explicações que se fizeram necessárias. Em ato contínuo, a banca examinadora reuniu-se reservadamente para proceder à avaliação final, conforme critérios estabelecidos pelo regimento do programa, sendo o trabalho aprovado com recomendações para seguir as recomendações aqui mesmo da defesa. Então, nada estrutural, mas sim, você assiste o vídeo, né? E aí você pode abrilhantar melhor o seu trabalho com a contribuição do professor Flávio e da professora Larissa. Agora sim, a gente pode falar, Gilan, você tem a sua palavra agora. Então, né, estou aqui emocionado, né? Só tenho a agradecer à banca, à minha orientadora, a todos que estiveram presentes. Infelizmente, a gente teve um problema aí mais cedo, né? Mas isso não interferia no meu processo. E também gostaria de agradecer por todos os processos, toda a etapa que foi desenvolvida, e ter conhecido professores maravilhosos que me ajudaram muito a crescer nesse processo, nesse período. Eu, como venho do cinema, né, o teatro para mim é uma linguagem nova, porque eu só tenho experiência de teatro em vivência, mas como estudo mesmo, é algo assim que eu decidi embarcar de cabeça e agora me preparar para o doutorado, né, que espero que esse ano eu já consiga desenvolver novos projetos aí. E só gratidão, gratidão. Obrigada, professora Larissa, obrigada, professor Flávio, obrigado, professora Gisele, obrigado, Regiane. E é isso, gratidão a todos aí, meus colegas também de curso, que estiveram presentes comigo em toda essa trajetória. Infelizmente, nem todos puderam estar aqui presentes, mas eu já me senti abraçado. E é isso, gente, muito obrigado. Professora Larissa, professor Flávio, se quiserem fazer as considerações finais. Não, eu só quero dar parabéns para o Gilan, e parabéns para ele, para o pai, para a mãe, para o tio, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito, para todo mundo envolvido, para todos os seus professores. E é uma honra para o programa também, né? O programa forma mais um mestre. De hoje em diante é o mestre Gilan. Mestre em artes cênicas. Parabéns, Gilan. É uma conquista importante. Uhum. Eu também, só comemorar agora, Girlan. Agora é o momento de você, né, descansar um pouco. A gente sabe que tem essas questões para o depósito, mas depois, você pensa nisso depois. Agora vai comemorar com a sua família, celebrar, né, porque é um momento assim ímpar, né? Então você tem que comemorar mesmo. Então parabéns, né? Mais um mestre aí pro programa, mais um mestre para as artes cênicas do Brasil. Parabéns. E aí, Gi, quer falar alguma coisa? A nossa coordenadora presente aqui na defesa. Muito prazer, né? Essa defesa do Girlan. Acho que é um trabalho, assim, ele vai ser muito importante para todas as pessoas que viveram esse momento, que continuam vivendo, e as contribuições que a gente teve nas artes cênicas de todo esse processo intermedial, né? E todo esse processo que a gente teve que ir aprendendo. Então, muito parabéns mesmo, já dei o parabéns aqui anteriormente, dou novamente para a Girlan, e muito feliz de ser o segundo aluno da nossa turma, né, que está defendendo, e a gente vai ter mais 2 defesas, a gente já preparou o formulário, já está pronto, já está no site, tá? Então, viu, Letícia, já está no site o formulário, já pode dar para as pessoas que quiserem participar da tua defesa, e é isso. E, gente, foi tão contemporânea, aí a gente pode usar a palavra contemporânea, né, Larissa? Porque teve até invasão de hacker, como o Gilan. Gente, teve até como foi a da nossa sala lá, a peça, que teve a invasão de hacker, né? Simulou. O professor Flávio participou pela última vez como professor externo, né, professor Flávio? Porque hoje está saindo o resultado. Vou saber. Neste momento está lá. Eu fiquei quieta, viu, Gi? Porque hoje é o dia, né?
Eu falei assim, olha, eu estou torcendo para que dê tudo certo, eu não sabia. E que bom foi depois, né? Que senão ele não ia poder falar, como é que ia ser isso, né? Mas deu tudo certo e depois ele agora é o nosso professor interno, o programa não é mais externo, mas isso é agora homologado. Tá lá de que ótimo. Tu viu minha Feliz, dissimulação, né? Flávio, tu viu minha dissimulação, né? Porque eu fui pega de surpresa, que eu não sabia que o Flávio era o mesmo Flávio. E aí eu falei, tomara que dê certo.